Fala galera, Tips Rodolfo aqui para mais um episódio da série Mercado das Apostas. Se você é iniciante, essa série foi criada para você. Se você tem dificuldade sobre o funcionamento de algum mercado, é isso que é o objetivo dessa série. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e fortalece o nosso trabalho, beleza? Então solta a vinheta. No episódio passado, nós falamos sobre handicap de forma geral e mais precisamente sobre handicap asiático. Nesse episódio, vamos falar sobre handicap europeu. A princípio, já deixo claro que é um handicap que sofre até um certo preconceito por parte dos apostadores, muito pelas desvantagens que ele tem em relação ao handicap asiático. A principal delas é que ele oferece poucas linhas em relação ao handicap asiático. O handicap asiático tem muito mais linhas para você apostar. A outra diferença é que o handicap asiático possui possibilidades de ter um resultado de uma aposta devolvida. Já no handicap europeu não existe aposta devolvida. Ou você perde ou você ganha. Uma terceira diferença entre esses dois handicaps é que no handicap europeu existem 3 possibilidades de apostas, enquanto que no handicap asiático são apenas 2. Mas antes de falarmos sobre as linhas de handicap, vamos só dar uma passada aqui na nomenclatura, só para efeito de curiosidade mesmo. Bom, a nomenclatura é bem parecida com o handicap asiático, só muda que o nome é handicap europeu. A sigla do handicap asiático em inglês é AH e em português HA. No handicap europeu, a sigla em inglês é EH e em português HE. Mas você pode usar como bem entender, como achar melhor. Não existe uma regra para isso. É como você se sentir mais à vontade em usar, você deve usar. Agora, chegando nas linhas de handicap, como falei anteriormente, são 3 possibilidades de apostas. Ou você aposta para o lado do mandante e do visitante, ou você aposta no empate. Basicamente, funciona como se você estivesse apostando na vitória do mandante, ou na vitória do visitante, ou no empate do jogo, após a adição do número de gols que as linhas de handicap oferecem. Pode parecer um pouco confuso no início, mas você vai ver que fica mais simples com o passar do tempo, você vai se acostumando, vai pegando o hábito das linhas de handicap, como funciona. Vamos trazer alguns exemplos aqui para ficar melhor de você entender. Bom, imaginando um jogo entre Palmeiras e Internacional, essas cotações que eu vou apresentar aqui foram tiradas de um jogo real da Série A do Brasileirão. E aí vamos imaginar que nesse jogo fizemos uma aposta no handicap europeu do Palmeiras, -1, com odds 3,50. O que é que nós fizemos aqui? Eu estou dizendo que o Palmeiras vai vencer, mesmo que eu tire um gol do placar do Palmeiras. Então, ao invés do jogo começar 0-0, o jogo vai começar -1 para o Palmeiras e 0 para o Inter. Então, quer dizer, o Palmeiras é como se o Palmeiras já começasse perdendo e eu estou apostando que ainda assim ele vai vencer. Se o Palmeiras vence o jogo por 1-0, o placar, na verdade, para efeito da minha aposta, vai ser 0-0. Por quê? Porque vai ter esse -1 no placar do Palmeiras. Então, se ele fez um gol só, tira esse gol, o placar fica 0-0 e termina empatado. Então, o Palmeiras não venceu e eu tenho minha aposta perdida. Se o Palmeiras vence por 2-0, mesmo que eu tire um gol do Palmeiras, ainda assim vai ficar o placar de 1-0. Ou seja, o Palmeiras venceu o jogo. E nesse caso, a minha aposta é ganha. Ou seja, para um Palmeiras handicap europeu -1, o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para que essa aposta seja ganha. Esse é um exemplo. E se por acaso eu decidir apostar no handicap de empate, o que é que acontece? Vamos imaginar o mesmo jogo, Palmeiras e Inter, e eu optei por apostar no handicap +1 do empate, com odds 3,60.
A primeira coisa que você precisa entender é que no handicap de empate, todos os gols incidem sobre o time visitante. Se eu aposto no mais um, no handicap de empate, esse mais um é adicionado ao time visitante. Se eu aposto no menos um, esse menos um é subtraído do time visitante. E assim por diante. Sempre incide sobre os times visitantes. Isso é uma regra desse mercado, uma regra das casas de apostas, e não mudam. Então, ao invés de o placar começar 0-0, nesse caso específico que eu escolhi o handicap, mais um do empate, o placar vai começar 0 para o Palmeiras e 1 para o Inter, o gol adicionado ao time visitante. E se o Palmeiras vencer por 1-0? Bom, eu tenho 1-0 do Palmeiras, 1-0, e adiciono mais um gol aqui ao Inter, que foi o handicap que eu escolhi, e o jogo termina empatado em 1-1. E como eu escolhi na opção de empate, eu disse que lembre-se novamente, voltando aqui, adicionando um gol ao Inter, eu estou dizendo que ainda assim o jogo vai terminar empatado. Então, quando o Palmeiras ganha por 1-0, quando eu adiciono um gol ao Inter, esse jogo termina 1-1 e a minha aposta é ganha. Se o Palmeiras ganha por 2-0, mesmo que eu adicione um gol ao Inter, o placar ainda vai ficar 2-1. Então não terminou empatado como eu estava dizendo na minha aposta. E aí a minha aposta é perdida. E no caso do Inter ganhar de 1-0? Bom, se o Inter ganha de 1-0, eu ainda vou adicionar mais um gol ao Inter, porque sempre os gols incidem sobre o time visitante, como eu falei. E aí o placar final será 2-0 para o Inter. Ou seja, não terminou empatado. Então a minha aposta também é perdida. E se o jogo terminar empatado, 1-1, o que acontece? Novamente eu tenho que adicionar um gol ao Inter e o placar final será 2-1 e a minha aposta também será perdedora. Resumindo, se eu aposto no handicap mais um na opção de empate, e se esse gol é sempre incidente sobre o time visitante, nesse caso do handicap mais um, eu sempre vou precisar que o time mandante vença por um gol de diferença para que na hora que eu adicione um gol ao time visitante, o placar termine empatado. Então, basicamente é isso. Se eu aposto na opção de empate no handicap -1, por exemplo, eu sempre vou precisar que o visitante vença por um gol de diferença para que na hora que eu subtrair um gol dele, porque os gols sempre incidem sobre o visitante, esse jogo termine empatado. Então, basicamente é isso. É você somar ou subtrair o gol e ainda assim a sua opção ali de vitória do mandante, empate ou vitória do visitante seja o resultado final da partida após a adição ou subtração desse gol. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nós vamos sanar todas elas, mas basicamente é isso desse mercado. Nosso vídeo fica por aqui e até o próximo episódio.